Olá, meus amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, gratidão, um abraço para você que vai chegar no meu canal, que já se inscreveu, muito obrigada. Para você que ainda vai se inscrever, gratidão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre virtudes humanas. O que são virtudes? Virtudes é tudo aquilo que leva o ser humano a praticar as coisas que são concernentes à lei do nosso Criador. Virtudes humanas é um conjunto de coisas que nos fazem, que nos tornam seres humanos, melhores para conosco e para com os outros. E para falarmos de virtudes, eu gostaria de dizer para você que às vezes uma das maiores virtudes que nós precisamos ter é de nos colocarmos sempre no lugar do outro. Quando nos colocamos no lugar do outro, muitas das nossas atitudes nós vamos mudar. Porque quando eu não quero para mim determinadas coisas, eu também não devo querer para o outro. Tudo aquilo que afeta, que ofende o outro, certamente não é uma coisa que me faz bem, não é uma coisa que seja empata. Quando nos colocamos no lugar do outro, a gente começa a ter atitudes mais dignas, mais honradas, mais virtuosas. Eu acredito que uma das maiores virtudes que o ser humano tem que ter é a lealdade. Primeiro, a lealdade consigo, com seus princípios, com seus valores, com aquilo que você carrega dentro de você, que você tem de mais precioso, a sua honra, a sua moral, a sua dignidade, a sua honestidade, a sua verdade. Isso são conjunto de valores que a gente não deve se apartar deles. E eu fui aprendendo durante a minha vida que eu tinha uma consciência ingênua sobre as virtudes das pessoas com as quais eu me relacionava, fosse nas amizades, nas questões de trabalho ou nos meus próprios relacionamentos. Eu aprendi que virtude depende muito da intencionalidade do outro. E que muitas pessoas que às vezes eu considerava fofas, maravilhosas e cheias de virtude, não eram tão virtuosas assim, porque elas não tiveram nenhum problema em me afetar de alguma maneira, né? Ou me colocar em situações delicadas e conflituosas, situações que eu não gostaria de estar e que pelas minhas próprias virtudes eu jamais as colocaria. Eu aprendi que na vida as minhas virtudes são minhas e que aquilo que depende do outro é o conjunto de virtudes que ele traz para a vida dele. Mas eu defendo as minhas e uma das maiores virtudes que eu considero em mim é a minha lealdade. Eu sempre fui muito leal às minhas amizades, aos meus relacionamentos. Eu sempre tive esse conceito de lealdade muito forte, porque eu sempre me coloquei no lugar do outro. E eu sei que aquilo que não me faz bem, certamente, ao outro trará tanto constrangimento como eu me sentiria em determinadas situações. Mas a gente precisa tirar essa imagem romântica e ingênua de que todo mundo que você se relaciona, todo mundo que você conhece são pessoas fofas e virtuosas. Muitas não são e muitas vão te demonstrar isso claramente nas atitudes, nas ações e nas práticas que fazem a você. Mas isso também não deve te afetar. E você não tem como que eu falo para você, você não tem que criar isso como um rancor dentro de você, como uma mágoa, como um sentimento ruim, destrutivo. Não, de forma alguma. Quando você é uma pessoa virtuosa, você vai entender que esses ensinamentos, essas experiências que Deus traz para a nossa vida, porque eu acredito que aqui a gente vive em consonância com o todo, e às vezes Ele nos permite que nós conhecemos determinadas coisas, que nós temos determinadas experiências de vida, para que a gente possa mudar a nossa visão interior e a visão do todo à nossa volta. Tá? Mas mudar de forma virtuosa, de acordo com aquilo que Deus espera de nós, que nós sejamos sempre empatas, altruístas, que nós sejamos sempre pessoas que caminham para o bem. Porque tudo aquilo que nós fazemos ao outro, certamente, a nossa prática
de alguma forma refletirá em nós, tá? Alguns conceituam como karmas que a gente vai buscando, outros como desajustes para a nossa vida. Então, a gente precisa estar em consonância com as nossas virtudes. A gente precisa estar em consonância com o código de honra que Deus criou para cada ser humano. E a gente precisa, sobretudo, do nosso olhar humano, de humanidade para enxergar o outro, do nosso olhar de justiça, da nossa compaixão e a gente entender que tudo aquilo que a gente causa no outro, pela nossa responsabilidade, é uma ausência total de quê? De falta de virtude. Porque se você as tivesse bem elencadas com princípio na sua vida, na sua base de existência, e você se colocasse no lugar do outro, muitas coisas você realmente não faria. E se você as fez, ou se você as faz, é porque você não tem responsabilidade nenhuma, nem com a sua vida, e muito menos com a dos outros. Você não se coloca nunca no lugar do outro. E nós não viemos aqui para magoar ninguém, para ferir ninguém, para criar laços de inimizade, de constrangimento. Nós viemos aqui para poder ampliar a nossa consciência, elevar o nosso espírito e elencar essas verdades e essas virtudes tão essenciais para que a gente viva melhor, com tudo e com todos. Mas para vivermos melhor com tudo e com todos, é preciso compreender as nossas virtudes e, na ausência delas, é retomá-las, é construí-las, é buscá-las, porque só existe um caminho para que a gente possa ter prosperidade, expansão da nossa consciência e abundância de vida e desfrutar de todas as coisas que são boas, é estarmos em consonância com as virtudes divinas. E as virtudes divinas é lealdade, honestidade, verdade, tá? Nós precisamos disso e principalmente empatia. Nós precisamos nos colocarmos sempre no lugar do outro. Desta forma, né? Sem sermos egoístas, a gente vai criar um mundo melhor para todo mundo, cheio de virtudes. A ausência delas é provocadora do caos. De todo caos, de todo conflito emocional, é a ausência de virtudes, é a ausência de você se colocar no lugar do outro. E quando nós fazemos da nossa existência apenas de forma egoísta, nos colocando como centro de tudo, como princípio de tudo, e querendo somente para nós e não para o outro, nós estamos criando o nosso próprio caos. Porque a vida é um erro. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para vivermos em comunhão com os outros. E viver em comunhão com os outros começa pela virtude da empatia, de colocarmos sempre no lugar do outro e de não fazermos ao outro aquilo que jamais nós gostaríamos que nos fizesse. É simples assim? É simples assim, mas você vai entender ao longo da sua vida que todas as pessoas que usaram da sua amizade, usaram do seu bom coração, usaram de má fé, é óbvio, né? Da sua pessoa em benefício de si mesmo, essas pessoas só estavam te ensinando que você deve sim preservar as suas virtudes e que você deve sim ser como você é, essa pessoa que tem virtudes próprias e que jamais faria o que eles te fizeram. É essa a nossa diferença. E é esse sentimento que Deus espera de nós. E às vezes Ele nos permite que a gente viva situações desagradáveis, momentos desagradáveis, conflitantes, por estarmos envolvidos, né, em situações, em histórias que pelas nossas próprias virtudes nós jamais estaríamos. Mas a gente precisa parar, meditar sobre as nossas ações. E por que é que eu estou vivendo determinadas circunstâncias? Por que eu fui colocada em determinadas situações? Eu tive uma corresponsabilidade, sim, nós temos uma corresponsabilidade, mas a partir do momento que você enxerga isso, você permanecer, aí é uma falta de virtude muito grande, chamada deslealdade, não com os outros, mas consigo mesmo. Seja leal a você,
seja digno, tenha seu código de honra sempre em primeiro lugar na sua vida. Porque quando nós temos isso bem claro, bem definido, nós vivemos muito melhor, não com os outros, mas conosco. E para viver melhor com os outros, nós precisamos, antes de tudo, estarmos vivendo em consonância com as nossas próprias virtudes. Então pensa, nunca faça ao outro aquilo que você não gostaria que te fizesse. Coloque-se sempre no lugar do outro, com responsabilidade, com aquilo que você jamais gostaria de receber em qualquer circunstância da sua vida. Eu tenho certeza que da minha parte eu sempre fui leal, eu sempre fiz o melhor de mim. Posso ter cometido alguns deslizes, posso ter permanecido em muitas situações ou indiretamente, criado circunstâncias desconfortantes para as outras pessoas, mas não foram criadas por mim, porque a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu refaço o caminho, porque eu tenho ética, eu tenho lealdade, eu tenho princípio, e eu vou sempre me colocar no lugar do outro, até aqueles que não merecem nenhuma consideração da minha parte. Primeiro, porque eu não sou igual a eles, e segundo, porque eu tenho as minhas virtudes. E como virtude de lealdade, eu acho que, primeira coisa, eu tenho que ser leal. Para me dar bem em qualquer circunstância da minha vida, eu preciso dessa virtude. Ela é muito importante para mim, ser leal a mim mesma. Porque sendo leal a mim mesma, eu serei leal com todos os outros. Gratidão, paz e luz. Tenha virtudes, tenha sabedoria, coloque-se sempre elas em primeiro plano na sua vida. Desta forma, você não erra. Desta forma, você viverá em paz, em harmonia e equilíbrio. E principalmente no equilíbrio e na harmonia daquele que nos criou. Porque Ele é a nossa própria existência. Ele é o código mais perfeito de todas as virtudes que Ele deixou. E Ele nos deixou para que nós tenhamos a sua imagem e a sua semelhança muito bem preservada. E toda vez que nos falta virtude, todas as vezes que nós agimos sem virtude alguma, isso deixa-o totalmente, desiludido em relação a nós, a sua própria criatura. Um beijo grande, bom dia, preserve em você o amor de Deus, preserve em você a empatia, preserve em você a fraternidade. É isso que nós precisamos. A maior virtude humana é compreender o outro como uma extensão de si mesmo. Bom dia, gratidão, paz e luz. Se você gostou, deixe o seu joinha, isso ajuda muito o meu canal. Deixe seus comentários. Beijo grande e até a próxima.